Bom dia, alunos. Quem fala aqui é o professor Sérgio Rabelo. Nós vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Máquinas Ferramenta, cujo tópico é Programação CNC para Operações de Torneamento, parte 1. Então, eis a sinopse do que nós vamos tratar. Vamos discutir alguns conceitos, histórico da tecnologia, vantagens, desvantagens, aplicações. Depois vamos falar um pouquinho da arquitetura da máquina, quais são os elementos construtivos básicos, como ela funciona, designação de eixos, pontos de referência, etc. E por último vamos ver alguns tópicos de programação. Primeiramente, parte do sistema de coordenadas e depois algumas funções elementares. Ok? Aí, pessoal, então, o primeiro tópico que a gente pode comentar é a respeito da sigla CNC, né? Sigla CNC. Né? O C quer dizer comando, o N de numérico e o C de computadorizado. Seja uma sigla em inglês, mas que traduzida ao português é a mesma sequência de letras, né? Computer Numerical Control. Bem, se a gente pudesse então dar um conceito para esse tipo de tecnologia, a gente pode entender o CNC como uma forma de automação flexível, que é baseada no uso de símbolos, números e letras, né? Então vejam, automação quer dizer, né, a gente não tem intervenção humana no processo que está sendo realizado. Flexível porque eu posso facilmente fazer uma modificação naquele processo, né? E essa forma é baseada basicamente em símbolos, números e letras. Ou seja, eu vou usar um programa, né? Então, a flexibilidade do CNC justamente está associada a que a gente pode simplesmente trocar um programa para que ele faça, por exemplo, a usinagem de uma peça diferente. Em termos de histórico, né, essa tecnologia ela foi desenvolvida no pós-guerra, né? Então, o pesquisador e empresário americano Alan T. Parsons, né, ele desenvolveu o primeiro protótipo de máquina CNC em cima de uma plataforma de uma máquina convencional, uma fresadora na época. O MIT, na sequência, se interessou pela tecnologia e desenvolveu a primeira linguagem de programação para esse tipo de equipamento, a linguagem APT. E depois disso a gente tem a evolução, né, que veio com a eletrônica e os computadores, né? No Brasil, as primeiras máquinas são da década de 80 e hoje a gente tem praticamente aí mais de 100 mil máquinas no mercado brasileiro. Ok? Bem, pessoal, o uso do CNC ele traz uma série de vantagens, né? O que justifica a sua aplicação cada vez mais crescente do ambiente produtivo, né? Então podemos citar algumas principais, como por exemplo a redução nos tempos de fabricação. O CNC, como ele se desloca em velocidades bem elevadas, né, comparativamente ao que se faria um ser humano numa máquina convencional, a gente reduz muito os tempos mortos de fabricação. Maior precisão dimensional e geométrica na operação. A máquina, em geral, ela é uma máquina construída com elementos de precisão e isso é transferido para o dimensional da peça que está sendo realizada. Redução no consumo de ferramentas, a gente consegue trabalhar com condições de corte bem controladas. Isso faz com que o desgaste da ferramenta, então, seja minimizado. Redução da fadiga do operador, visto que não é mais necessário que o operador faça a movimentação manual da máquina, isso é feito através de servomotores. Então, pode-se imaginar aí realmente uma série de vantagens do uso. Existem desvantagens, né?
Normalmente esses equipamentos são mais caros, né, do ponto de vista de investimento inicial. É necessário uma mão de obra qualificada, né, para programação e operação. Os custos de manutenção são maiores, né, mas óbvio que se a gente colocar numa balança, as vantagens elas se sobrepõem às desvantagens. Ok? As aplicações são em diversas áreas. Então, o mais comum a gente ter máquina CNC em usinagem. Qualquer processo, né, seja um processo de torneamento, operações em centros de usinagem, fresamento, furação, rosqueamento, retificação, máquinas de eletroerosão. Também encontramos aí na parte de injeção de plástico, na parte de puncionamento, na parte de corte, ou mesmo em outras, por exemplo, na parte de conformação. Então, é comum, por exemplo, a gente ter prensas mecânicas, por exemplo, com CNC. A estrutura básica da máquina. Então, a máquina a gente pode enxergar como uma máquina ferramenta, não uma máquina convencional. Ela tem elementos de precisão, como a gente vai comentar. Então, ela é dotada de uma unidade de controle, né, que nós chamamos de CNC. Né? O CNC ele recebe informações de sensores, né, por exemplo, sensores de posicionamento, e o CNC também permite então a entrada de dados, por exemplo, através de um teclado. Aqui é um esqueminha um pouquinho mais completo, como seria aí um torno CNC, né? Então percebam que a gente tem, em essência, né, os movimentos do carro longitudinal e transversal, feitos aqui através de servomotores. Esses servomotores estão conectados aqui a controladores, que são os drives, e por sua vez estão ligados ao CNC. Okay? Obviamente, para a gente ter informações, né, de posicionamento desses carros, a gente vai precisar de um sensor, né? Aqui a gente tem um sensor de posicionamento angular, no caso o encoder, que também alimenta o CNC. Então aqui a gente tem um sistema que a gente chama de sistema em malha fechada. Alguns dados aí da estrutura mecânica. Em geral a gente tem estruturas bem rígidas, né? Muitas vezes estruturas únicas, né, que a gente chama de monobloco. É importante que a máquina CNC ela seja bem rígida, né, se deforme pouco com o esforço aplicado. Para movimentação linear, a gente tem um conjunto, né, que são compostos de guias lineares, né, estão aqui mostradas. Né. Por sua vez, aqui o sistema de transmissão é feito através de fusos de esferas recirculantes. Aqui mais detalhadamente esse elemento, que são os fusos de esferas. Então, basicamente a gente tem um fuso. A gente tem aqui uma castanha. E aqui, entre o fuso e a castanha, a gente tem aqui um elemento rolante, que são as esferas. Né? Então, comparativamente a um fuso convencional de deslizamento, a gente tem muitas vantagens nessa concepção. Né? Primeiro, a redução de atrito, redução de folga, aumento de rendimento, execução de movimento suave. Né? Então, as máquinas CNCs utilizam essa concepção de fuso para movimentação linear. Aqui os comentários que eu já fiz, né, sobre as vantagens da aplicação do fuso de esferas. Além disso, a gente tem os servomotores e acionamentos, né, vários fabricantes, né, trabalham nessa área. E aqui então a gente vê que além do motor propriamente dito, normalmente é um
servomotor de corrente alternada, a gente tem toda a parte de controladores, né, que a gente chama de servoconversores, né. Então lá a gente tem inversor de frequência, tem um driver de comando, né, essa parte de potência e tudo mais. Então, do ponto de vista de sensores, né, é comum a gente encontrar encoders, né. Os encoders eles podem ser encoders rotativos, como aqui mostrado, ou encoders lineares, né, e eles ficam lá montados, né, no eixo de movimento, né, normalmente ou no motor ou no fuso de esferas. O encoder, ele basicamente é um disco, né? Imagine um disco perfurado. A gente tem lá montado na estrutura um LED emissor e do outro lado nós temos um fotorreceptor. Então percebam que o movimento de giro, né, vai fazer com que o disco gire e aí a gente então tem um pulso sendo gerado, né? Então a cada instante a gente tem possibilidade de passar luz ou não, dependendo se é alinhamento do furo com o feixe de luz. Então a gente tem na saída um pulso. Esse pulso pode ser associado ao deslocamento angular do encoder, consequentemente ao movimento do nosso sistema mecânico. Ok? Bem, adicionalmente a gente tem um elemento importante que é o comando numérico, propriamente dito. Existem também muitos fabricantes, né, no mercado, cada um com a sua arquitetura, né? Então, a partir do comando numérico é que a gente então pode comandar a movimentação da máquina e fazer a introdução dos programas. Bem, continuando, a gente pode discutir a designação, né, dos eixos de uma máquina, né? Então, obviamente, para a gente conseguir posicionar uma ferramenta, a gente precisa ter um sistema de referência e, consequentemente, os eixos desse sistema, né? Então, no sistema cartesiano convencional, a gente tem os eixos x, y, z. A gente vai utilizar a regra da mão direita para fazer essa designação. Então percebam, o eixo X é o polegar, o eixo Y é o indicador e o eixo Z é o dedo médio. Ok? Então, normalmente, no caso de um torno, uma torre dianteira, então percebam que o carro principal da máquina, né, ele está do mesmo lado do operador, né, ou seja, antes do barramento da máquina. A gente vai ter então o eixo árvore da máquina, vai ser o eixo Z, e o eixo transversal vai ser o eixo X. Se eu tiver torre traseira, né, ou seja, né, o carro da máquina, o carro principal vai estar posicionado atrás do barramento, a gente vai ter o Y, então, o X, desculpem, aqui deslocado para o outro lado. O eixo Z continua a mesma coisa. Em fresadoras, em geral, o eixo Z vai ser coincidente aqui com o eixo principal de giro da ferramenta, o cabeçote da máquina. O eixo X, então, vai estar associado ao deslocamento longitudinal da máquina, né, do caso da mesa, e o eixo Y ao deslocamento transversal. Ok? A máquina CNC também tem alguns pontos de referência, certo? Que basicamente são origens de sistemas de coordenada. Então, os pontos principais são o ponto 0 máquina, que é aquele ponto quando você liga o equipamento. Esse ponto ele é identificado pela máquina como origem, a origem global do equipamento. Eu tenho pontos também que são, por exemplo, o ponto 0 peça, que é um ponto que eu defino como programador
normalmente numa superfície da peça ou do dispositivo de fixação, para a gente estabelecer a minha origem de programação. Ok? Aqui eu mostro uma estrutura básica, né, de um programa CNC, né, na forma aqui de um diagramazinho de blocos. Então, um programa CNC ele tem uma identificação, que seria o nome do programa. Eu preciso ajustar os modos de operação, como por exemplo, ajustar uma velocidade de corte, né, de um torneamento, né, ajustar, por exemplo, quais as medidas que eu vou utilizar, se são em polegadas, se são em milímetros, tipo de sistema de coordenadas e assim sucessivamente. Preciso estabelecer uma ferramenta que vai trabalhar, então eu faço uma chamada da ferramenta e os seus respectivos corretores, que são basicamente as dimensões da ferramenta. Estabeleço uma origem do sistema de coordenadas, que é basicamente o ponto zero peça. Vou definir as condições de usinagem que o meu programa vai trabalhar. Na sequência, posiciono a ferramenta, faço a usinagem que deve ser feita, retrocedo a ferramenta e movimento para um ponto que a gente chama de ponto de troca. Esse ponto de troca é um ponto dentro do volume da máquina que permita que a gente, por exemplo, faça uma troca de ferramentas sem que haja problemas de colisão. Testo se é a última ferramenta, se for, termino o programa, se não for, retorno ao passo 3, que é a chamada da próxima ferramenta, e fico em looping até terminar todas as operações. Ok? Nós temos aqui um exemplo de um programa, né? A programação CNC tem várias formas de serem feitas, uma delas é normalizada pela ISO, né, que é a mais comum. Essa linguagem, também conhecida como linguagem G, ela vai, digamos, permitir que a gente faça toda a série de ajustes e movimentações de ferramenta que são necessárias para a gente realizar uma operação, por exemplo, de usinagem bem complexa. Ok? A linguagem que está sendo mostrada aqui é aquela que é interpretada pelo comando Sinumeric 802. Ok? Então esse programa realiza exatamente essa peça que está aí mostrada. Ok? Bem, pessoal, um dos aspectos que é relevante, né, na hora de a gente estar realizando o programa CNC é a gente poder identificar a localização de pontos onde a gente quer deslocar a ferramenta, né? Isso é feito normalmente através de um sistema de coordenadas, né? O mais comum é o sistema de coordenadas cartesiano. A gente pode fazer isso de duas formas, né? O sistema absoluto ou o sistema incremental. O que difere é se a origem é fixa ou se é flutuante. Então vamos imaginar que a gente tenha uma peça aqui como essa, uma peça simples que vai ser torneada. Vamos imaginar que eu precise, né, então deslocar a minha ferramenta, né, vamos desenhar aqui a ferramenta. Ok, essa é a minha ferramenta. Vamos fazer uma hipótese aqui que a torre também seja uma torre dianteira, né? Então as ferramentas elas vão se deslocar, né, olhando a máquina de cima, vindo dessa parte que seria a parte de baixo. Vamos imaginar também que eu tenho uma origem, vejo que a origem aqui está posicionada na face traseira da peça. Então, pelo que a gente discutiu, aqui a gente vai ter o eixo Z, e aqui então a gente vai ter o eixo X. Ok? Então vamos lá, eu posso então resolver indicar os pontos de duas formas, né? A forma absoluta e a forma incremental.
Então, para que isso aconteça, eu vou precisar das coordenadas x e z de cada um dos pontos. Ok? Então eu tenho aqui os pontos A, B, C, D e E. Então vamos lá. Né? Ponto A. Né? Se a gente analisar, o ponto A está a uma distância, né, em Z, que seria 20, mais o cateto aqui do chanfro. Né? Relembrando que normalmente chanfros, né, quando a gente indica dessa forma, 10 por 45, quer dizer que o cateto, né, tem medida de 10 e o ângulo aqui 45 graus. Ok? Então, na verdade, em Z aqui a gente tem um valor de 30. Vejam que o ponto A está na origem, né, em x, então aqui é 0. Ok? Do ponto de vista incremental, o primeiro ponto também tem que ser dado de forma absoluta. Tá? Então é o mesmo valor, 0,30. Então vamos para o ponto B. Então a ferramenta, por exemplo, vai se deslocar de A para B. Então agora eu vou analisar o ponto B. Vejam que o ponto B ele está na mesma face, ou seja, na mesma posição Z do ponto A. Então eu posso dizer que aqui também é 30. E ele está a um diâmetro, percebam, um diâmetro de 30 milímetros a partir do eixo. E aqui vai uma diferença. No CNC, normalmente, a coordenada x a gente mede em diâmetro. Então aqui eu vou colocar 30. Por quê? Porque o x é sempre medido em diâmetro. O CNC, então, a gente está trabalhando aqui com dois eixos, operações de torneamento, ele sabe que a peça é axissimétrica. Então, a gente normalmente tem indicações no desenho de diâmetro. Ok? Se eu for analisar do ponto de vista de origem flutuante, então, pessoal, como a gente definiu aqui o primeiro ponto, a origem, ela temporariamente agora está aqui no ponto A. Então eu prevejo qual que é a distância de B tem em relação a A. Então percebam que nessa situação o Z é 0. Certo? Eles estão aqui na mesma face. E o X então vai ser 30, como no caso anterior. Continuando, absoluto, ponto C. Percebam que no ponto C a gente se deslocou mais 10 milímetros, certo? No raio, de cada lado aqui. Então eu estava na posição 30 em X, agora eu vou estar na posição 50 em X. Percebam que o Z mudou, Agora o ponto C ele retraiu, 10 milímetros, então agora eu vou estar na coordenada 20. Se eu analisar do ponto de vista incremental, então agora a minha origem ela mudou para o ponto B, a origem sempre vai para o último ponto definido. Então o que vejam que C em relação a B, ele vai estar a uma distância em diâmetro, percebam, 10 de cada lado, Então o diâmetro aqui de diferença é 20. E percebam que ele recuou, na direção de Z, 10 milímetros. Como eu estou indo no sentido contrário ao eixo Z, então eu tenho que indicar isso no sistema incremental. Então eu vou colocar aqui menos 10. Ok? Continuando, vamos para o ponto D. Ponto D eu tenho o diâmetro, que é de 80 milímetros. E o meu Z, então, é o mesmo anterior, 20. De forma incremental, de novo, a minha origem vem para o último ponto definido, no caso o último ponto C, e analiso distância de D até C. Percebam que o diâmetro, então, aqui
15 de cada lado, então a gente vai ter 30. E o Z não tem deslocamento, 0, mesma face. Para fechar em E, mesmo raciocínio, absoluto eu vou ter 80, tá? E o Z passa a ser a mesma face da origem, 0. Se eu analisar incremental, percebam que E e D estão no mesmo diâmetro, então aqui é 0. E o meu eixo Z eu vou ter menos 20, porque eu estou indo no sentido contrário a Z. Ok? Então, o CNC admite as duas formas de programação. Okay? Absoluta e incremental em qualquer instante. Lembrando que sempre o eixo X é no diâmetro. Ok? Bem, pessoal, então continuando, podemos discutir mais a respeito do programa e da codificação CNC, né? Então, o programa CNC ele é composto de funções, né? Então, a gente tem basicamente 4 tipos, que são as chamadas funções preparatórias, né? São do tipo G, G00, G01, então cada uma vai ter uma função, né? Vai dizer para a máquina o que ela deve fazer. Eu vou ter funções de posicionamento, que podem ser principais ou auxiliares, né? Então eu posso dar um ponto final de deslocamento, né? X, Y, Z, posso dar um centro de um arco, pode-se dar um tamanho de um chanfro, o que for. Eu tenho também as funções auxiliares, que são funções, por exemplo, de definição de velocidade de corte, de rotação, de avanço, de chamada de ferramenta e assim sucessivamente. E eu tenho também as funções chamadas miscelâneas, são do tipo M, também seguido de uma numeração, né? Normalmente são 2 dígitos, M00, 02, 03 e assim sucessivamente, que normalmente são funções tipo liga, desliga alguma coisa na máquina. Bom? Então aqui, basicamente as funções principais que a gente vai utilizar e o que cada uma quer dizer, né? Então, N vai ser um número de sentença que eu posso usar ou não, normalmente no começo da linha. O G vai ser a função preparatória, o M é a função miscelânea, o F vai ser o avanço ou a velocidade de avanço, dependendo do modo de operação. O T vai ser chamada de ferramenta. O S pode ser usado para rotação do fuso ou para estabelecer velocidade de corte. E eu tenho lá as funções principais, X e Z, e as funções auxiliares de posicionamento I e K, no caso de termos interpolações circulares. Aqui eu estou mostrando um exemplo, que seria um exemplo padrão do Sinumerik 802. Né? Então aqui a gente tem basicamente aqui o nome do programa, né? Estabelecido nessa sintaxe. Então aqui é o programa exemplo. Aqui a gente tem o caminho de salvamento dentro do comando. Ok? No caso do Sinumerik, a gente tem aqui um código que estabelece a linguagem ISO. Existe também a linguagem da própria Sinumerik, né, para programação. Aqui está dizendo que eu vou usar a linguagem ISO. Essa linha tem 4 comandos, né? O G21 é programação em milímetros. O G40 cancela a compensação do raio de corte, que a gente chama de CRC. O G90 é programação absoluta. E o G95 vai estabelecer a unidade de avanço, que vai ser milímetros por rotação. Ok? Aqui eu tenho um código T00, que cancela qualquer informação de ferramenta, né, que esteja na memória do comando. Eu tenho o comando G54, que estabelece um ponto zero peça, basicamente a origem de programação. Tá?
Aqui é um comando G00, que é uma movimentação rápida do ponto de troca. T0101, sim, a chamada de ferramenta. No caso eu estou chamando a ferramenta 01. E aqui eu tenho um outro ajuste, né, em que eu posso usar os códigos G97 ou G96. Né? No caso do G97, a gente tem uma rotação constante, então N igual a constante. Nesse caso, estabelecido pelo parâmetro S, 1000 RPM. Nesse segundo caso, G96, a velocidade de corte é constante. No caso aqui estabelecida no valor de 200 metros por minuto. Ok? O M03 aqui, então, me permite estabelecer o sentido de giro do fuso. Nesse caso, no sentido horário. Ok? Bem, pessoal, então vamos ver as principais funções, né, para a gente poder gerar o nosso primeiro programa, né? Então eu tenho a função G00, função de movimentação rápida. Ela é bem simples, né? Basta a gente colocar as coordenadas x e z do meu ponto final. Bom. E aí a máquina vai entender o seguinte: do ponto que ela está até esse ponto programado, eu vou na máxima velocidade de avanço dos motores, né? Essas velocidades são muito elevadas, né? Então a gente tem máquinas que podem trabalhar aí 60, 80 metros por minuto, né? São velocidades muito rápidas, né? Então a gente tem aí 2 metros por segundo. Então esse comando basicamente ele é utilizado para aproximar ou recuar a ferramenta, para a gente não perder tempo, mas nunca pode ser utilizada para usinagem. Ok? Lembrando que eu tenho dois códigos, né? O G90 e o G91, se eu quiser programar de coordenadas absolutas ou incrementais, como a gente viu anteriormente. Se eu quiser fazer alguma usinagem em movimentação linear, né, o que a gente chama de interpolação linear, eu preciso programar um certo avanço, né? Então isso é feito com o código G01. Bom, vejam que é bem semelhante ao G00, a menos da letra F, né? Do campo F, que precisa ser programado nesse caso. Então aqui eu posso fazer todo tipo de usinagem linear. Pode ser um torneamento cilíndrico, cônico, um faceamento, mesmo uma furação, no caso de um bloqueamento, né? Tudo isso pode ser feito com G01. Se eu quiser fazer interpolações circulares, né? Então, por exemplo, estou num ponto, então minha ferramenta, e eu quero deslocar ela fazendo um arredondamento, então é um ponto final. Então, nessa situação, a gente pode usar os códigos G2 ou G3. Bem, por que existem dois códigos, né? Porque eu preciso dizer, né, para o CNC, se eu quero fazer a interpolação no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? Certo? Com os mesmos pontos iniciais e finais, eu posso fazer de duas formas diferentes. Para isso, eu preciso indicar, além do ponto final, x e z, eu preciso indicar o i e o k, que seria basicamente, né, imaginem aqui, as coordenadas do meu centro do meu arco, né, o centro do arco que eu estou interpolando aqui. Então, o i e o k vão me dar essa coordenada. O i e o k são sempre programados em referência ao ponto inicial da interpolação. E o i, nesse caso, é sempre em raio, não em diâmetro. Tá? Então, esse é um detalhe aqui do nosso comando. Então, a referência vai ser sempre aqui o meu ponto inicial da interpolação para a gente definir i e k.
O avanço é opcional nesse caso, se eu já tiver programado ele anteriormente. De forma alternativa, eu posso usar, em vez de IK, usar o R. Bom, o R é basicamente o raio da minha interpolação. Tá bom? Então, novamente, se eu quiser fazer aqui uma interpolação entre um ponto inicial e um ponto final, né, XZ, eu posso dar o raio da minha interpolação, que é uma forma alternativa e mais simples. Bem, deve ficar na cabeça, poxa, o que é horário, o que é anti-horário, né? Por isso que tem dois códigos, inclusive. Então, a referência sempre para a gente determinar o que é horário e anti-horário é a torre traseira, né? Então, a gente vai imaginar como se essa ferramenta estivesse se deslocando a partir de uma torre traseira, no plano XZ. Então, se ela fizer esse movimento assim, é G02, sentido horário de interpolação. Se ela fizer o movimento desse jeito, né, a gente vai entender sentido anti-horário. A regrinha da mão direita, bem simples de estabelecer. Né? Ok? Então é dessa forma que a gente estabelece os sentidos de giro. Além disso, a gente tem o código G04, que é um tempo de espera, né? Então pode ser que eu queira, no final, por exemplo, da minha operação, que a ferramenta fique parada por um certo tempo, para, por exemplo, resfriar, para remover cavaco, né? Então a gente pode fazer uso do G04, né? Bem simples, basta a gente colocar o parâmetro P, X ou U, se a gente quiser o tempo em milissegundos ou em segundos. Ok? Bem, pessoal, então por último, vamos falar um pouquinho de funções de compensação de raio, né, que eu chamei lá de CRC, né, compensação de raio de corte, né. São basicamente funções que têm o objetivo, né, em acabamento de eliminar o sobremental que acaba acontecendo devido ao preset da ferramenta, né. Então a ideia basicamente é essa que está aqui mostrado, né, aqui embaixo, né, percebam aqui. Eu coloquei aqui a ponta da minha ferramenta. Normalmente quando a gente faz o preset da ferramenta, né, eu vou encostar ela, né, num certo diâmetro, e vou dizer que aquilo ali é o zero da minha ferramenta, e vou encostar ela em determinada face, e vou dizer também que é o zero. Então o CNC identifica a intersecção desses dois planos, né? Percebam que é um pontozinho que não pertence à aresta física da ferramenta. Então se eventualmente eu estou fazendo um deslocamento, né, inclinado na minha ferramenta, ou mesmo um deslocamento, seria um deslocamento circular, eu vou programar esse ponto, que a gente chama de ponto comandado, né? Mas a ferramenta ela vai se deslocar, né, seguindo aquele ponto, mas a aresta física ela vai estar defasada de um certo valor, né? Então esse sobremetal vai acabar ficando na peça programada, né? Pode ser que isso não seja aceitável, né? Então é importante a gente, se quiser, compensar o raio de corte. A compensação é feita simplesmente usando os códigos G40, 41 e 42, dependendo de como a ferramenta se desloca em relação ao perfil que eu estou usinando. Então aqui eu coloquei do lado direito uma figura justamente para nos auxiliar nessa identificação. Na maioria de casos, né, num torneamento externo, né, então imagine aqui com torre dianteira, a gente tem G42 se a ferramenta está se deslocando para a esquerda, G41 se ela está se deslocando para a direita. Ok? O valor do raio, né, imagine, né, que essa interpolação e essa compensação, para que o comando possa fazer, a gente tem que ter a informação do raio. Esse raio já está na própria área de presets de ferramenta do comando, então a gente não precisa se preocupar com isso.
Ok? Bem, pessoal, então vamos tentar resolver um exercíciozinho de programação CNC para uma peça simples, para a gente poder aplicar um pouco esses conceitos que a gente viu, né? A gente tem essa pecinha, tenho todas as cotas, está fixada na castanha. A minha origem, então, ali na parte de trás. Então, relembrando aqui, a gente vai ter, então, o nosso eixo Z. Como a minha ferramenta está vindo aqui de baixo, né? Imagine que eu estou olhando a peça de cima na máquina. Então, o meu X vai ser orientado para o carro, né? Então, torre, nesse caso, dianteira. Bom. Bem, para fazer o programa, né? Eu tenho um cabeçáriozinho, que é um cabeçário meio padrão, né? A gente pode mudar, por exemplo, aqui o nome do programa, né? O programa, né? Torno 1, por exemplo. Ele é do tipo MPF, ou seja, Main Program File, é um programa principal. Ele vai ser armazenado na pastinha de programas principais na máquina. Eu tenho aí todos os códigos que a gente já mostrou aí. Então, chamei a ferramenta 1, que é essa ferramenta que está aqui mostrada, certo? O corretor dela também é o número 1. Ela tem alguns braços, né, comprimentos, que estão definidos na página de preset nesse campo. Bem, eu vou começar ajustando a velocidade de corte, né? O problema me pede que a velocidade de corte seja de 250 metros por minuto. Então não é um caso onde eu vou usar a rotação constante, eu vou usar uma velocidade de corte constante. O valor dela é de 250 metros por minuto. Vou usar o M3, sentido de giro horário, que é tipicamente para máquinas de torre dianteira. Tudo bem? Bem, aí na sequência eu vou fazer o meu programa, né? Então eu vou partir de um ponto de troca, né? Que ele disse aqui que é x150, z150, então eu posso corrigir aqui. E vou me aproximar, né, rapidamente. Então a gente aprendeu para fazer isso rapidamente. A gente vai usar G00. Eu vou dar minhas coordenadas x e z. O x, vejam que é um ponto aqui, né, no eixo de giro, então o x é 0. E o z é algo maior do que o comprimento, né? Então vamos imaginar aqui, ele não falou nada, vamos imaginar que ela esteja 2 milímetros daquela face que eu vou usinar. Então, vou colocar aqui como origem a face traseira, então Z82. Ok? Continuando, eu vou encostar, então imagine que a minha estratégia vai ser essa, eu vou encostar aqui a peça, vou fazer o faceamento, o chanfre, vou seguir todo o perfil da peça. Então, como eu vou encostar na peça, eu já vou tomar um cuidado que eu vou para uma interpolação linear. Ok? O X se mantém o mesmo. Esse é um aspecto interessante do CNC, é que toda coordenada que se mantém eu posso simplesmente suprimir que ele já deixa guardado na memória. Então basta eu programar o Z. Então, por exemplo, o Z fica 80, encostei na peça. Vou continuar, né? Vou vir para esse ponto aqui, o começo do chanfro, certo? Aqui. Outro detalhe, né, se eu quiser continuar mantendo movimentações lineares na sequência, eu também não preciso repetir o código. Então basta dizer aqui no caso para que x eu vou. Né? Então o x eu vou para até o comecinho do chanfro. Né? Como o chanfro é de 1,5, eu tenho 1,5 de cada lado, o diâmetro é 24, então vou ter que subtrair 3. Então vou parar em 21. Lembrem que é sempre diâmetro, tá? Não tem problema. Depois eu vou fazer o chanfro, então o x vai ser de 24, que é o diâmetro externo, e o meu z, então, estava em 80, diminuiu 1,5, que é o valor, né, do cateto do chanfro, então eu estou em 78,5, tá bom? Normalmente o separador decimal do comando é o ponto. Bem, vou continuar, né?
Vamos por esse ponto aqui, que seria o início do raio. Como faremos? Continuo em G01, não preciso repetir. O X é 24, também não preciso repetir. Então, só basta programar o Z. Vejam que o Z, né, eu vou ter 25 mais 15, 40, mais os 10, seria o 10 do raio, 50. Então, a minha ferramenta vai estar parada bem no comecinho do raio. Agora eu vou fazer essa interpolação aqui, ó. É uma interpolação circular. Bem, do jeito que a ferramenta está se deslocando, percebam que aqui me pareceria, pela regra da mão direita, que seria uma interpolação no sentido anti-horário. Mas lembrem que a minha referência é sempre como se a ferramenta tivesse vindo aqui de cima. Tá bom? Então, para fazer esse mesmo arco, ela teria que se deslocar assim. Então, isso para mim é sentido horário. Então, a referência é sempre torre traseira. Então, eu venho aqui e coloco, né? G02. Vou colocar o X e o Z final e, para simplicidade, vou programar o raio. O X, vejam, né? Do ponto aqui, eu tenho lá a minha cota, né? Parto aqui de 24, vamos imaginar que o arco é 90 graus, 10 de cada lado, 44. O Z, então, vou parar no ponto 40 e o raio é dado de 10. Ok? Bem, agora eu vou continuar, tenho que agora dizer que eu tenho que fazer uma interpolação linear para fazer esse chanfro aqui, né? Esse torneamento cônico. Ponto final, né? A gente tem lá em X, que é 50. E o Z, né, agora é no Z de 25. Ok? Um fator que propositalmente foi esquecido, mas a gente pode ainda corrigir. Vejam que aqui a gente tem um valor de avanço. Então, o valor de avanço precisa ser programado aqui, ó, na primeira movimentação que eu fizer de usinagem, tá bom? Então, sem isso, a máquina não vai conseguir realizar a operação. Uma vez programada, ela vale para todo o programa. Bem, continuando, estou aqui, vou fazer um faceamentozinho até antes do raio. O raio tem 3, né? 3 de cada lado. Se eu quero chegar lá no 80, então antes do raio eu vou ter que chegar em X de 74. Continuando, né? Vou fazer a interpolação lá. Agora a interpolação é nesse sentido aqui, se fosse torre dianteira, mas lembrem que para efeito da gente definir se é horário anti-horário, eu vejo como se a ferramenta viesse de trás. Então aqui no caso, anti-horário. G03, vou colocar o X e Z final e o raio. X final é 80. O Z final, percebam, né, que eu estou recuando aqui 3 milímetros. Se eu tinha 25, vou parar em 22, o raio de 3. E por último, vou fazer aqui uma interpolação linear, por exemplo. Até um pouco antes aqui de encostar na castanha. Vamos colocar, por exemplo, um Z de 12. Ok? A partir daí, eu posso simplesmente sair, né? Posso me afastar um pouquinho, né, da minha peça. Se ela tem diâmetro lá de 80, eu posso sair uns 2 milímetros. Ainda interpolação linear. Para depois fazer uma movimentação para o ponto de troca. G00, X150, Z150. Ok? Bem, agora para fechar o meu programa, eu tenho que usar um
código, que é o código M30. Tá? Então todo final de programa precisa ter esse código. Esse código quer dizer que eu terminei o meu programa. Bom? Então vejam que aqui eu fiz toda a programação em coordenadas absolutas, né? Vejam que aqui o código estava estabelecido como G90. Em qualquer instante eu poderia programar em coordenadas incrementais. Para isso basta colocar antes da linha o código G91. Então, a partir desse instante, o CNC vai entender só coordenadas incrementais. Bem, pessoal, então, um último detalhe aqui que é importante a gente comentar, diz respeito também à compensação de raio. Vamos imaginar que essa peça, então, era uma peça que tinha um pequeno sobremetal, né, e eu fui fazer o acabamento utilizando esse programa, né. Então, lembrem que eu preciso, então, introduzir os códigos de compensação de raio, né. Então, esses códigos então, seriam implementados aqui, ó, nessa linha. Então, eu teria que colocar um G42, ou seja, uma compensação do raio de corte à direita do perfil, conforme a gente viu na aula. Então, é interessante, ao final, né, antes do último movimento, a gente cancelar a compensação. Então, aqui antes do último movimento, né, de saída do perfil, eu colocar aqui o código G40. Ok? Então, aí dessa forma, então, o programa ele fica completo e vai executar de forma adequada. Ok? Então, com isso, a gente então encerra essa videoaula. Obrigado e bom proveito.